Hare Krishna, estamos iniciando o módulo 3, aula 2, o tema Brahman, Paramatma e Bhagavan, que são os três aspectos da verdade absoluta. Brahman, o espírito onipenetrante e impessoal; Paramatma, o aspecto do Supremo localizado dentro dos corações de todas as entidades vivas; e Bhagavan, ou a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Na literatura Srimad Bhagavatam, isso é fundamentado no canto 1, capítulo 2, texto 11. Essa concepção da verdade absoluta recebe assim a seguinte explicação: Vedant tat tvatva vidas tatvan yad gyanan advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Então, a tradução é que a verdade absoluta é percebida em três fases de entendimento pelo conhecedor da verdade absoluta, e todas elas são idênticas. Essas fases da verdade absoluta são expressas como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Esses três aspectos, gente, podem ser explicados pelo exemplo do Sol, ou seja, o Sol tem o seu brilho, a superfície, e depois podemos até adentrar dentro do planeta Sol para compreendê-lo melhor. Quem estuda o brilho do Sol é um principiante, porque percebe apenas a sua energia, os seus raios. Quem entende a superfície do Sol está mais adiantado porque já tem pistas sobre a fonte de sua energia. E aquele que pode entrar no planeta Sol é o mais elevado, é lógico. Então, os estudantes comuns que se satisfazem com simples compreensão da refulgência impessoal podem ser comparados àqueles estudantes que entendem o brilho do Sol. Esses podem apenas compreender o aspecto do Brahman, da verdade absoluta. Os estudantes que optam por fazer, vamos dizer assim, um TCC sobre o Sol, obtêm maior avanço ao estudar e conhecer o disco solar. Isso comparativamente equivale ao conhecimento do aspecto de Paramatma, da verdade absoluta. O estudante que opta por fazer um doutorado, por assim dizer, sobre o Sol, pode entrar no planeta Sol e é comparado àqueles que entendem, realizam as características da suprema verdade absoluta, ou Bhagavan. Ou seja, resumindo, o brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do Sol não podem ser separados um do outro. Porém, é evidente que os estudantes das três diferentes fases não estão na mesma categoria. Já explicamos anteriormente que a palavra sânscrita Bhagavan, ela foi melhor explicada pela autoridade Parashanamuni, que foi pai de Vyasadeva. Bhaga significa opulências e Van, quem possui riqueza, toda força, toda fama, toda beleza, todo conhecimento e toda renúncia. Essas são as opulências de Bhagavan. Nós sabemos que pessoas que são muito ricas, a pessoa pode ser às vezes poderosa, muito bela, muito famosa, muito erudita e muito desapegada, mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a força ou todos esses atributos integralmente. Só Krishna pode afirmar isso, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Nós já falamos bastante sobre a posição suprema de Krishna na aula anterior. Então, existem três tipos de transcendentalistas e seus respectivos destinos são explicados na Bhagavad Gita. Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Senhor disse na Gita, Brahman é o imperecível, supremo. Afirma-se que sua natureza é o eu superior. A criação que gera o estado de existência de um ser denomina-se karma. O Brahman é indestrutível, sempre existe e sua constituição não muda em tempo algum. Mas além do Brahman, há o Parabrahman. Brahman refere-se à entidade viva, que é o espírito, diferente do corpo, esse corpo físico.
E para Brahma refere-se à suprema personalidade de Deus. A posição constitucional da entidade viva, Brahman, é diferente da posição que ela assume no mundo material. Os impersonalistas que comentam o Bhagavad Gita presumem equivocadamente que o Brahman aceita a forma de Jiva no mundo material, e para reforçar isso, eles mencionam o 7º texto do 5º capítulo, onde Krishna diz: Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Porém, este verso, Krishna fala da entidade viva como um eterno fragmento de si mesmo. Ou seja, o fragmento de Deus, a entidade viva, pode cair no mundo material, mas o Supremo, que é Achyuta, infalível, jamais cai. Por isso, esta suposição de que o Brahman Supremo aceita a forma de Jiva é inadmissível nos textos védicos Vaishnavas. Então é importante lembrar que os textos védicos distinguem Brahman, a entidade viva, de Parabrahma, Senhor Supremo. Podemos refletir, gente, sobre isso numa perspectiva assim até mais profunda. Quando o Brahman é coberto pela ilusão ou Maya, chama-se isso de matéria, ou material. Do contrário, tudo é realmente espiritual ou Brahman. Um dos textos do Bhagavad Gita que eu mais admiro, que eu gosto muito e repito muito, confirma isso. Brahmarpanam Brahmahavi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. A tradução literal é: a oferenda é Brahma, Brahma verte a oblação Brahma no fogo Brahma, e mediante esse pleno foco na ação Brahma, apenas o Brahman será alcançado. O Bhagavad Gita 4:24. Tem a tradução também de Srila Prabhupada, que eu gosto muito, muito linda, né? Prabhupada fala que quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual, devido à sua plena contribuição às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta e nela tudo que se oferece é da mesma natureza espiritual. Ou seja, Brahma Arpanam, Brahma Ravi, Brahma Gnau. Este é o texto da Gita que mais cita a palavra Brahma. 6 vezes é citada a palavra Brahma. O objetivo é mostrar como nós, Jivas, os seres vivos, em consciência de Krishna, podemos, em última análise, alcançar o objetivo espiritual supremo. Quanto mais as atividades desse mundo material são executadas em consciência de Krishna, o Bhakti Yoga, para Vishnu ou Krishna, tanto mais a atmosfera se espiritualiza por meio da absorção completa, como diz esse texto. A ideia é que tudo que existe está situado nesse Brahman, Jyoti, mas quando é coberto pela ilusão Maya, o Jyoti é chamado material. Este véu material pode ser removido imediatamente pela oferenda, que nós chamamos nesse texto de Arpanam, ou seja, a oferenda Arpanam em prol da consciência de Krishna, o agente consumidor desta oferenda, a contribuição, as oferendas em si, o processo de consumo, o contribuinte, o resultado são todos combinados e se convertem em Brahma, ou a verdade absoluta. Então, a matéria utilizada em prol da verdade absoluta, ela readquire sua qualidade espiritual que aparentemente foi perdida. Então, esse é o texto 4.24, que ele termina com o termo Brahma Karma Samadhina. Quem se absorve em consciência de Krishna, Bhakti Yoga, está em Samadhi, ou transe, mesmo estando dentro deste mundo material. Então, às vezes, Krishna se refere também à natureza material como sendo Brahma. Isso é o panteísmo. Meu ventre é o grandioso Brahman. Nele eu coloco o embrião. Desse modo, advém a gênese de todos os seres, Bharata. Isso é o Bhagavad Gita 14.3. Nesse ponto, a gente pode perceber essa linguagem na literatura de muitos poetas e no comportamento corriqueiro. Mesmo assim, quando eu morava em Santos, mesmo quem não admitia em Deus, eu via, por exemplo, um surfista, amigo meu, que ele reverenciava o mar antes de entrar na água. Então, Krishna é a base desse Brahman, Brahmano Ri Pratistaham, Amritasya Vyayasya Cha,
Shashatwasya Chadarmasya Shukasyai Kantikasya Cha. De fato, eu sou a base do Brahman imortal, imperecível, do Dharma perpétuo e da felicidade absoluta. Esse é o Bhagavad Gita 14, 27. Então a literatura védica ela vai fornecendo assim, muitos exemplos dessa realização de Brahman, como no caso dos Kumaras, Shukadeva Goswami. Então eles tinham essa concepção de que a verdade era o Brahman impessoal. Então eles se elevaram, até a plataforma de Bhakti. Simplesmente, por exemplo, no caso dos Kumaras, por sentir o aroma das folhas de Tulasi e o sândalo que a deusa Lakshmi oferecia nos pés de Narayana, Krishna. Então aqui temos um alerta. Quem não consegue elevar-se além da concepção do Brahma impessoal, corre o risco de cair. O Srimad Bhagavatam diz que, embora alguém possa subir e entender o Brahma impessoal, se ele não continuar progredindo e não obtiver informação sobre a pessoa suprema, sua inteligência não é perfeitamente clara e existe a possibilidade dele cair. Então, na linguagem védica se diz que, tem um termo bacana que é Rasovai Sa, Rasanri Evayam, Labdua Nandi Bhavati. Então, esse termo significa adquire-se verdadeira bem-aventurança transcendental acima da matéria ao se compreender Krishna, a personalidade de Deus, o reservatório do prazer. Isso é um texto do Taittiriya Upanishad. Por isso, gente, a compreensão acerca do Brahman, ou a eternidade, a perpetuidade, estão incluídas na Bhakti Yoga. Quem está ocupado em Bhakti já possui a eternidade ou Mukti tão almejada pelos transcendentalistas e personalistas, ou seja, que focam nesse Brahman. Qual é a visão do Brahman? O que acontece quando alguém realiza o Brahman? Então, no Bhagavad Gita, Krishna diz, quando se percebe que todos os estados distintos dos seres situam-se no Uno e expandem-se apenas a partir daquilo, então se avança rumo a Brahman. O Bhagavad Gita 13:31. Quando alguém pode ver que os vários corpos surgem devido aos diferentes desejos da alma individual e que não pertencem a eles, ele vê de verdade. Esse é o Bhagavad Gita 18:54. Brahma Bhutta Prasannatma Nashoshati Nakanshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labate Param. Esse é um dos versos mais famosos da Bhagavad Gita, onde Krishna fala quem realiza o Brahma, acontece o quê? Aquele que está situado nessa posição do Brahma compreende de imediato o Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta e nem deseja ter nada. É equânime, é igual com todos os seres e nesse estado ele passa a me prestar Bhakti, serviço devocional. Ou seja, Bhakti Yoga começa a partir da realização do Brahma. Olha como é profundo. Também o Bhagavad Gita diz que aqueles com a visão da eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e situada além dos modos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, a alma nada faz nem se enreda. O céu, devido à sua natureza sutil, não se mistura com nada, embora seja onipenetrante. Da mesma forma, a alma situada na visão Brahman não se identifica com o corpo, embora esteja no corpo. Muito lindo, né? Depois, por fim, Krishna diz, ó filho de Bharata, assim como o sol ilumina sozinho todo este universo, do mesmo modo, a entidade viva sozinha dentro do corpo ilumina o corpo inteiro através da consciência. A consciência é o sintoma da vida. Então, concluindo o tema do Brahman, nós citamos o saudoso poeta que associa Deus com várias impressões ou aspectos da natureza. Nosso saudoso Fernando Pessoa. A poesia é Deus, chama-se Deus. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida, que viria falar comigo e entraria pela minha porta, dizendo-me, aqui estou.
Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Muito lindo, né, gente? Então, a todo momento estamos tendo contato com Deus através da natureza e se chama Brahma. Agora, Paramatma, a alma suprema ou a super-alma. A alma suprema está residindo no coração de todos juntos com a alma individual. Então, Atma significa a alma atômica e individual. Paramatma se refere à alma suprema. Krishna diz que em cada corpo individual ele é o conhecedor do campo de atividades. O indivíduo pode ser o conhecedor de seu próprio corpo, mas não tem conhecimento, sobre os outros corpos. A suprema personalidade de Deus, Krishna, como super-alma, está presente em todos os corpos ao mesmo tempo. E ele sabe tudo sobre todos os corpos. Ele conhece todos os diferentes corpos de todas as diversas espécies de vida. O Senhor diz, eu também, o conhecedor. Isso significa que ele é o super conhecedor. A alma individual só conhece apenas o seu corpo específico e ainda assim de uma forma limitada. Então, na literatura védica, declara-se Kshetranihi Sharinani Bijanchapi Subhashubhe Tani Veti Sayogatma Tatakshetragya Uchate. Este corpo chama-se Kshetra, e dentro dele moram o proprietário do corpo e o Senhor Supremo, que conhece o corpo e o dono do corpo. Por isso ele é chamado o conhecedor de todos os campos. Então, de acordo com esse paradigma da literatura védica, o conhecimento perfeito da constituição do corpo, da constituição da alma individual e da constituição da super-alma é Jnana, ou verdadeiro conhecimento. Entramos no segundo aspecto da verdade absoluta, ok? Compreender a alma e a super-alma como idênticas e ao mesmo tempo distintas, isso é conhecimento. Então, um é superior e o outro subordinado. Quem pensa que os dois conhecedores do campo são a mesma pessoa, se contradiz. Nós podemos ver que Krishna diz que eu também sou o conhecedor do campo de atividade. Ou seja, Krishna é a super-alma presente em cada corpo, distinto da alma individual. Paramatma significa testemunha, permissor. Ele é o eu supremo, neste corpo, a pessoa mais elevada. A super-alma, que está sempre com a alma individual, é uma representação do Senhor Supremo. Para esclarecer isso, gente, o Senhor diz que em cada corpo ele está representado como Paramatma, atuando como testemunha, o supervisor, o permissor e o supremo desfrutador. Então, o indivíduo é Bhukta, ou aquele que é sustentado por outrem. E o Senhor é Bhukta, Bhuktaram Yagyatapasam. Então, há inúmeras entidades vivas e ele permanece nelas como um amigo. Deus está no coração, então temos de entender que ele tem duas funções. O Padrastha Anumantancha, ele é o supervisor ou testemunha, e também é autorizador ou agente sancionador dos inúmeros desejos das entidades vivas. Então, o Padrastha Anumantancha, Bharta Bhokta Maheshwara Paramatmeti Chapyukto Deheismin Purushapara. Qual é a função da super-alma? Vamos enfatizar muito isso. Eu habito no fundo do coração de todos. De mim vem a memória, conhecimento e esquecimento. Por meio de todos os Vedas, apenas eu devo ser conhecido. Criei o Vedanta e apenas eu conheço o Veda. Isso é o Bhagavad Gita 15:15. É uma bênção do Senhor, a entidade viva, esquecer tudo que aconteceu na sua vida passada. Agindo sob a orientação desse Paramatma, que testemunha todo o seu trabalho. É por isso que nós começamos a trabalhar numa vida seguinte,
de acordo com as nossas ações certinhas, né, da vida passada. Então Deus é muito bom, né? Se Deus é muito misericordioso, né? Ele é nosso amigo desconhecido, né? Avigyata, dentro do coração. Se nós lembrássemos, né, de nossas vidas passadas, nossos interrelacionamentos seriam muito mais caóticos do que observamos. Então a superalma também ela é a fonte da luz em todos os objetos luminosos, tais como o Sol, a Lua e as estrelas. A fonte de toda luz e conhecimento, o controlador supremo e o refúgio último de todos. Na Gita Krishna diz, das luzes é aquela luz além da escuridão, é o conhecimento, o cognoscível e a meta do conhecimento, presente no coração de todos. Bhagavad Gita 13:18. Então, gente, a literatura védica nos ensina que no reino espiritual não há necessidade de sol ou lua, porque lá existe a refulgência do Senhor Supremo. E a luz desse mundo não é independente, a luz do sol depende da luz divina. Outro ponto é que Paramatma é comparada a um pássaro amistoso. O Sweta Swatara Upanishad compara a alma e a superalma a dois pássaros amigos, né, pousados numa mesma árvore. Um pássaro, que é comparado com a alma individual, está comendo um fruto delicioso, maduro da árvore. E o outro pássaro fica observando. Esse outro pássaro é Deus, Krishna. Ele está apenas observando seu amigo. Então, esses dois pássaros, né, eles são iguais em qualidade, mas diferentes em quantidade. Um está cativado pelo fruto da árvore, obcecado pelo fruto, e o outro está apenas presenciando as atividades do seu amigo. Então, Krishna é o pássaro testemunha e Arjuna, na Gita, ele faz o papel desse pássaro que come o fruto. Embora sejam amigos, um é o senhor e o outro o servo. O fato da alma atômica esquecer dessa relação é a causa de sua mudança de posição de uma árvore para outra ou de um corpo para outro dentro do universo material, no Sansara Chakra. Tanto que no Mundaka Upanishad, até mesmo no Svetasvatara Upanishad, isso é confirmado, né? Samane Vrikshe Purusho Nimagno. Embora os dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come, sendo desfrutador dos frutos da árvore, está mergulhado em completa ansiedade e melancolia. Mas se acontecer dele fixar-se no rosto do seu amigo, tomar o abrigo do amigo, o Senhor, né, e conhecer suas glórias, imediatamente o pássaro aflito fica livre de todas as ansiedades. Então, o nosso mestre Srila Prabhupada, ele explica que através da associação de almas elevadas, podemos ser capazes de ver essa amistosa superalma individual, né, dentro dos nossos corações. Ele também diz que quando somos guiados, né, pela superalma dentro do coração, podemos executar atividades maravilhosas além da estimativa material. O problema é que somos sempre independentes. Então Krishna diz, vê de fato aquele que vê o Senhor Supremo igualmente situado em todos os seres, imperecível enquanto eles perecem. Seu Bhagavad Gita 13:28. O Senhor Supremo, como superalma, experimenta tudo do seu ponto de vista como a superalma, ou seja, ponto de vista é apenas uma vista limitada de um ponto. Mas a superalma vê tudo, sendo por isso onisciente. Em toda parte estão suas mãos e pés, em toda parte seus olhos, cabeça e boca. Ele ouve em toda parte neste mundo. Englobando tudo, ele permanece. Bhagavad Gita 13:14. Outro texto lindo, né? Assim como o sol difunde seus raios ilimitados, o mesmo fenômeno se dá com a superalma, a suprema personalidade de Deus. Sua forma é onipenetrante e nele existem todas as entidades vivas e individuais, começando do primeiro grande preceptor Brahma, indo até as formigas. Então agora, gente, eu lanço uma reflexão. Como Deus cabe em tudo? Então, para Deus, Krishna, estar dentro de tudo, ele tem de ser menor que os menores corpos. E para tudo caber ou estar dentro dele, ele tem de ser maior que os maiores corpos. Então, nessa realização de Deus como Paramatma,
os yogis conseguem atingir seu objetivo máximo vendo Deus dentro de si, dentro de seu coração. Então, Srila Prabhupada, ele diz, sim, porque ele está dentro de seu coração, ele está sempre te ouvindo, quer você esteja orando ou não. Quando você está fazendo algo absurdo, ele também está te ouvindo. E quando você está orando, isso é muito bem-vindo, né? Então, Prabhupada também diz, né, que a superalma está orientando as andanças de todas as entidades vivas. O Senhor de todos os seres reside no local do coração Arjuna, fazendo todos os seres perambularem enquanto viajam em ilusão na máquina corpórea. Então, a partir destes textos, ninguém deveria se julgar, né, independente de Deus. O indivíduo está sempre sob o controle do Senhor e por isso, né, é seu dever, nosso dever é render-se. Então esse é o preceito do próximo texto, tá, que nós mostramos. Capítulo 18, texto 66, já concluindo a Gita, Krishna diz, Sarva Dharmam Parityadya Man Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshai Shamima Shucha. Então, Krishna diz que abandonando todos os dharmas, vem apenas a mim, em busca de refúgio, eu te livrarei de todos os males, não te preocupes. Então, o indivíduo está sempre sob o controle do Senhor. Por isso, é nosso dever render-se a este preceito. Tem outro texto que Krishna diz, dirige-te apenas a Ele para refugiar-te como todo o teu ser, Bharata. Por tua graça alcançará a paz suprema, a morada perpétua. Podemos refletir, o que é o melhor interesse, o maior interesse da pessoa, da entidade viva? Assim ensinei a ti o conhecimento mais secreto do que o segredo. Após refletir sobre isso plenamente, faze o que desejares. 1863 da Bhagavad Gita. Então aqui as palavras Yateshasi Tatakuru, você pode agir como lhe desejar, como lhe aprouver, indica que Deus, né, Krishna, não interfere, né, na pequena independência nossa, tá, da entidade viva. No Bhagavad Gita, o Senhor explicou, né, como alguém pode elevar sua condição de vida. Né? O Senhor aconselha, né, ele transmite a Arjuna esse conhecimento e diz que ele tem de se render na superalma dentro do seu coração. Então, através do discernimento correto, nós concordamos, né, em agir segundo a ordem da superalma e nos rendemos internamente a essa suprema personalidade de Deus. E esse é o maior interesse, né, para as entidades vivas. Porque quem está nessa consciência de Krishna pode ver Deus em toda parte e também ver tudo dentro dele. Nada pode existir sem Krishna. Krishna é o Senhor de tudo. Este é o princípio básico, né, da consciência de Krishna. Concluindo, né, nós temos de entender que assim como a realização do Brahman é panteístico, ou seja, Deus pode ser concebido como sendo a natureza, da mesma forma o Paramatma não é a realização do Brahman, ele é a realização do panenteísmo, ou seja, Deus está dentro da natureza, dando vida a todos os seres. Ele é a vida ou a alma das almas. Mas o transcendentalista, ou buscador sincero, pode ir além disso, gente. Pode ir além dessa realização. Como? Quando o yogi ele consegue ver Deus dentro de si, sua realização, que até então era amorfa, impessoal ou sem forma, ele começa a ter um rosto, e assim ele passa a entender o terceiro aspecto da verdade absoluta, que nós chamamos de Bhagavan. Então vamos ao terceiro aspecto da verdade absoluta, Bhagavan, a pessoa suprema. Essa é uma palavra composta, né? Bhagavan, Bhaga, opulência ou atributos, e Van, alguém que possui, onde ele categoriza as opulências do Senhor em 6 divisões principais. Primeira, riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Então nós já falamos sobre isso anteriormente, mas temos outro significado de Bhagavan
no Ishopanishad, texto número 16, muito lindo, né? Onde se diz: ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino dos devotos puros, bem-querente dos progenitores da humanidade, por favor, remove essa refulgência, teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus eterna, semelhante ao Sol, tal como sou. Ou seja, compreendendo, o Brahman impessoal, experimentamos o aspecto auspicioso do Supremo, e compreendendo o Paramatma, tem o outro aspecto, onipenetrante, panenteístico, do Supremo. Nós passamos a experimentar uma iluminação ainda mais auspiciosa. Porém, ao ficar face a face, com a própria personalidade de Deus, o devoto experimenta o aspecto mais auspicioso do Supremo, por ser chamado de filósofo primordial, mantenedor e bem-querente do universo. Então, Deus, como verdade suprema, não pode ser impessoal. Este é o veredito do Sri Ishopanishad. A realização de Bhagavan é a única concepção plena do absoluto e inclui ambas as realizações de Brahman e Paramatma. Isso é o Ishopanishad, texto número 15. Este conceito é muito lindo, porque na nossa teologia da filosofia, ele salta aos nossos olhos porque é muito inclusivista. A realização de Bhagavan não exclui Brahman e muito menos Paramatma. Hiranmayena patrena satyasya pihitamukam tattvam pusham apavrinu satya dharmaya dristaye. Olha que linda tradução. Ó meu Senhor, sustentador de tudo que vive, o teu rosto verdadeiro está coberto por tua refulgência deslumbrante, o Brahma. Por favor, remove esta cobertura e manifesta-te ao teu devoto puro. Isso é o Ishopanishad, texto número 15. A conclusão é que quando não temos conhecimento das potências da verdade absoluta, só percebemos o Brahman impessoal. E ao compreendermos as potências materiais do Senhor, com pouco ou nenhuma informação sobre as potências espirituais, então nós obtemos a percepção de Paramatma. E ao perceber a verdade absoluta como Brahman e Paramatma, estamos na plataforma das percepções parciais de Deus. É como compreender o raio do Sol e o disco do Sol. Porém, ao visualizar a suprema personalidade de Deus, Krishna, toda a sua potência, depois da remoção de Hiramayena Patrena, Hiramaya Patra, o indivíduo compreende verdadeiramente que Vasudeva Sarvam Iti, Vasudeva, Krishna é tudo, que é conhecido como Vasudeva, é tudo, ele é o Brahman, Paramatma e também é Bhagavan. Ele é a raiz, Bhagavan é a raiz, o Brahman e Paramatma são seus ramos. Shri Prabhupada diz que Bhagavan é a palavra máxima na compreensão acerca da verdade absoluta. Esta é a perfeição do conhecimento. Hare Krishna, muito obrigado pela atenção. Shri Prabhupada. Jai